começar com o nosso vídeo aqui, para a gente começar falando sobre Lei Geral de Proteção de Dados, um tema hoje tão importante. Who has seen an advertisement that has convinced you that your microphone is listening to your conversations? All of your interactions, your credit card swipes, web searches, locations, likes, they're all collected in real time into a $1 trillion a year industry. The real game changer was Cambridge Analytica. They've worked for the Trump campaign and for the Brexit campaign. They started using information warfare. Cambridge Analytica claimed to have 5,000 data points on every American voter. I started tracking down all these Cambridge Analytica ex-employees. Someone else that you should be calling to committee is Brittany Kaiser. Brittany Kaiser, once a key player inside Cambridge Analytica, casting herself as a whistleblower. The reason why Google, Facebook are the most powerful companies in the world is because last year data surpassed oil in value. Data is the most valuable asset on Earth. We targeted those whose minds we thought we could change until they saw the world the way we wanted them to. I do know that their targeting tool was considered a weapon. There is a possibility that the American public have been experimented on. This is becoming a criminal matter. When people see the extent of the surveillance, I think they're going to be shocked. And I still fear for your life. Yeah, With the powerful people that are involved. but I can't keep quiet just because it'll make powerful people mad. Data rights should be considered just fundamental rights. This is about the integrity of our democracy. These platforms which were created to connect us have now been weaponized. It's impossible to know what is what, because nothing is what it seems. Bom, vocês viram aqui como é assustador aqui no filme, né, que a gente tem privacidade hackeada, que conta o caso da Cambridge Analytica com o Facebook. O que os nossos dados podem fazer? Podem manipular o mundo, uma eleição, porque a Cambridge Analytica, ela assegura que foram os dados dos usuários do Facebook, porque era mandado ali um teste chamado de teste dos 5 grandes, a pessoa preenchia e ali era traçado pelo algoritmo o perfil psicológico de cada um, e se mandando mensagens para as timelines de acordo com o que cada um queria ouvir. A Cambridge Analytica agiu no caso das eleições do Trump nos Estados Unidos, assim como também no caso do Brexit, que separou a Inglaterra da União Europeia. E eles asseguram, e nessa situação, que é só um dentro de vários exemplos de que teve muita repercussão por conta das questões que foram envolvidas, Brexit, eleição presidencial nos Estados Unidos, chegaram a pagar um acordo no valor de 5 bilhões de dólares. Só que os ataques cibernéticos estão aumentando diariamente. Muitos empregados estão ali no teletrabalho, no trabalho à distância, utilizando ali ferramentas de tecnologia, tratando dados de clientes, dados de empregados, muitas vezes com falta de orientação, sem uma VPN, sem qualquer segurança na sua máquina, que às vezes já tem uma máquina particular, estão compartilhando uma máquina particular com os filhos, com o marido, e tratando dados de clientes. E como é que a gente consegue assegurar aqui os direitos fundamentais? Os dados são direitos fundamentais. Os dados, vocês ouviram aqui nesse vídeo hoje, eles valem mais do que petróleo. Eu falo mais ainda do que um diamante, porque hoje o petróleo não tem qualquer valor. Os dados que foram valorizados das empresas mais milionárias, elas são empresas do quê? Empresas de dados. Com os dados, a gente move o mundo, move montanhas. E as empresas, elas coletam dados em troca de descontos, como nas farmácias. E a mesma coisa nas relações de trabalho, onde a gente tem
na verdade, problema maior, uma problemática maior, um desafio maior, porque existe um desequilíbrio de poder. Existe aqui a subordinação que está ali no polo antitético do poder de direção, que é do empregador. E ali o empregador, com muito mais facilidade, acaba invadindo os direitos dos seus empregados, como a privacidade, a intimidade dos trabalhadores, tratando dados sem qualquer transparência, por meio, às vezes, até de inteligências artificiais, como a gente já viu em casos a nível mundial, na União Europeia, nos Estados Unidos, como no caso da Amazon, que ela tratava dados de candidatos durante o recrutamento por meio de uma inteligência artificial. E aí, o que acontecia? A inteligência artificial não gostava de mulheres. Ela descartava currículos que tivessem a palavra feminino, porque a inteligência artificial, ela faz o juízo de valor? Não faz. A gente está falando de um software, não estamos falando de pessoas. E nessa situação, a gente acaba tendo um tratamento muito mais invasivo, sem qualquer transparência e muito mais facilmente discriminatório, porque são os dados que foram ali colocados, que foram carregados, que acabaram tendo como resultado ali aquele tratamento discriminatório, que até pode ser revisado. Na nossa lei saiu a questão que poderia ser revisado, que seria o ideal, como no direito comparado, por não apenas uma outra máquina, mas também por uma pessoa natural. Mas saiu ali com uma alteração que a gente teve, essa possibilidade, que foi a MP 869, convertida na Lei 15.853. De qualquer forma, se o tratamento é discriminatório, quem tem que provar que não discriminou? É o empregador. Mas existe a necessidade desses limites, já que a gente tem os dados com valor inestimável, já que quando a gente fala de dados, de proteção de dados, a gente está falando de um direito fundamental. Inclusive, no próprio Brasil, a gente tem uma PEC para elevar o status da proteção de dados a um direito fundamental, incluindo ali essa proteção como direito fundamental no artigo 5º da Constituição Federal. Só que na verdade, direitos que são protegidos pela LGPD já são direitos fundamentais, como a honra, a imagem e a vida privada, estão ali sendo protegidos pela LGPD, que nos trouxe agora uma proteção mais sólida, um tratamento de acordo com princípios, bases legais para esses tratamentos não serem tão invasivos como estavam sendo. Só que as empresas, elas vão ter que estar em conformidade, ter que ter muito mais cuidado, porque qualquer incidente, qualquer desconformidade podem trazer um prejuízo de falta de compliance para as empresas. E uma das problemáticas é qual? É que a LGPD estaria entrando em vigor no dia 3 de maio de 2021. Na verdade, eu sempre falei que ela não iria entrar em vigor em 3 de maio de 2021. Por quê? Só voltando um pouquinho aqui na questão da vigência, porque a gente teve um projeto de lei, que foi o 1179, foi convertido na Lei 14.010, que trata dos contratos da pandemia, e ali no artigo 20 trazia o adiamento tanto das sanções administrativas, como o adiamento da LGPD, sanções administrativas para agosto de 2021, que foi aprovado, convertido em lei, esse inciso do artigo 20, e a LGPD para janeiro de 2021, mas não passou no Senado. E da mesma forma, a medida provisória 959, ela não foi adiada, porque o Senado já havia apreciado no PL 179, e entrou em vigor. Tivemos a questão ali de 2 entendimentos sobre os 15 dias, porque enquanto não houvesse a sanção, o veto presidencial, que houve ali uma notícia, depois veio a retratação com uma nota técnica do Senado, e as empresas ganharam mais 15 dias. Mas eu falo, não é que ganharam mais 15 dias, porque todas as empresas já estavam atrasadas, porque para você estar em conformidade com a LGPD, são meses, porque envolve mapeamento de fluxos de dados. É muito importante para você conseguir fazer cláusulas nos contratos, fazer termos de consentimento. Primeiramente, você precisa de mapear fluxos de dados, até para sinalizar, se após esse mapeamento, o que vai ser inserido ali naquelas cláusulas.
Porque nem tudo é termo de consentimento. A gente vai ter que analisar ali qual é a finalidade do tratamento. Se existe necessidade. Um princípio muito importante é o da minimização. A gente tem que estar minimizando tratamentos o tempo todo. E no primeiro trinômio que a gente tem ali, dentro dos princípios da LGPD, que são 10 princípios, e esses 10 princípios, a gente tem que observá-los simultaneamente. São 10 princípios, 10 hipóteses legais que nós temos no Brasil, mais do que, inclusive, na GDPR. Só que a gente tem que observar sempre os 10 princípios, mais uma base legal, enquadrar em uma base legal. E no momento que a gente mapeou o fluxo de dados, ali a gente vai encontrar qual é a base legal correta. E que, como eu falei, temos que ter um cuidado muito grande, que não é sempre consentimento. Porque a problemática é qual? Primeiro, o consentimento, se realmente for a hipótese de tratamento, ele deve ser inequívoco, deve ser livre, deve ser informado. E o que significa isso? Que deve ser um ato positivo do seu titular, uma verdadeira liberdade de escolha. Se houver prejuízos para o titular, caso ele não consinta, então o consentimento não será a hipótese correta de tratamento. Por isso que a gente já tem entendimentos que vêm da União Europeia e que não é só uma guideline, já são várias decisões nesse sentido que nos trazem que nas relações de trabalho a melhor opção não seria nunca o consentimento, porque o empregado vai consentir em tudo. Essa é a problemática. E se ele não consentir, você vai dispensá-lo? Então, vamos tentar enquadrar em outras hipóteses de tratamento. A questão é que a proteção de dados não é nova. Essa cultura é nova no Brasil, mas a gente já tem decisões sobre proteções de dados há muitos anos. Na verdade, a vida privada ela já veio ali com o direito humano, desde a Declaração Universal de Direitos do Homem de 1948. Inspirada nesta, veio depois da Convenção da União Europeia de Direitos do Homem e Liberdades Fundamentais, de 1950, e foi criado na França o Tribunal de Direitos do Homem em Istambul. A partir dali, a gente já passou a ter decisões sobre proteção de dados. Com base no quê? No direito à vida privada, vida familiar. Razão pela qual a proteção de dados, ela vem, na verdade, no desdobramento da privacidade e se aplica a quem? As pessoas naturais. Aí veio a primeira, na verdade, o primeiro instrumento vinculativo, que foi a Convenção 108, sobre o tratamento automatizado, lá em 1980 também, no âmbito do Conselho da Europa. Depois veio a diretiva, em 1995, e a diretiva criou um grupo. Esse grupo se chama Grupo do Trabalho do artigo 29. Esse grupo, ele, na verdade, fez vários pareceres, várias guidelines que eu indico todos vocês para lerem. É a base do meu livro, é a base dos meus artigos, porque ali você tem estudo de tudo, tem estudo de tratamento automatizado, tem estudo de geolocalização, tem estudos sobre consentimento. E é nessas guidelines, nesses pareceres, que a gente tem essas conclusões e que acabam sendo seguidas pelas autoridades que aplicam as sanções na União Europeia, assim como pelos tribunais dentro da União Europeia. Então, elas são muito importantes, elas são de alta relevância. Para vocês terem uma ideia, a Price, que é uma empresa muito conhecida, PricewaterhouseCoopers Solutions, ela sofreu uma sanção por falta de conformidade dela, não de clientes dela, nas relações de trabalho. Sabem por quê? Porque ela tratava dados de empregados apenas com base no consentimento. Tudo era termo de consentimento. E isso gerou uma sanção de 150 mil euros. Esse foi um fundamento. O outro fundamento foi a falta de transparência, porque utilizavam dados de empregados para fins comerciais. Não pode usar dados de empregados para fins comerciais? A questão não é que não possa usar, é que você tem que informar. Todos os tratamentos têm que ser informados. Sempre deve existir uma transparência. Então, você vai fazer um tratamento automatizado, vamos informar. Igual que, vamos dar outro exemplo, um exame ali de perfil de candidatos.
Vamos, a empresa, vamos fazer pesquisa dos candidatos em redes profissionais, porque em redes pessoais não pode. Já teve até projeto na Alemanha, de 2010, nesse sentido, mas esse é o entendimento que a gente tem na União Europeia. Se você fala de pesquisar no LinkedIn, é uma rede profissional, mas ainda assim, você não pode pesquisar sem informar. Então, seu site tem que ter política de privacidade, até para candidatos, não apenas para empregados, não apenas para consumidores. Então, a empresa tem que fazer sua conformidade nas relações de trabalho, porque o empregado é uma pessoa natural. E eu digo mais, os trabalhadores sem vínculo, ainda que PJs, porque por trás da pessoa jurídica a gente tem o quê? Pessoas naturais, dados de pessoas naturais. E porque muitas vezes a gente tem até a questão da fraude nas relações de trabalho, da pejotização, que é outra questão que eu não vou adentrar nesse momento. Então, as empresas têm que ter todo o cuidado quando estão fazendo tratamento de dados, de avisar, falar, olha, eu estou tratando os seus dados, vou fazer este tratamento, e esse tratamento é para esta finalidade, igual que a privacy. Se ela ia tratar dados para fins comerciais dos empregados, o que ela deveria fazer? Informar, e nesse caso até pedir o consentimento, porque nessa situação não vai ter ali uma consequência, o que ela teria que fazer. Quem quiser aceitar, dá consentimento. Quem não quiser, não consente. Mas não é por isso que você vai perder o seu emprego. Tem até um exemplo muito interessante, que traz o grupo de trabalho do artigo 29, que fala que o consentimento é válido. Nesse exemplo, eles falam o seguinte, imagina numa empresa que tem tem vários empregados ali no setor, e ela vai fazer uma filmagem para fins de marketing. Ela vai chegar nos seus empregados e falar, olha, quem quer participar de fundo, porque aí tem que dar o consentimento, desta filmagem. Quem quiser vai dar o consentimento, mas quem não quiser não vai ser penalizado, vai ficar em outro lado da sala. Então, nessa situação, o consentimento seria válido, mas são certas situações pontuais. Na maioria, a gente tem outras justificativas de tratamento, como, por exemplo, a obrigação legal regulatória, que é o caso do e-social, tantos envios que a gente faz para o e-social, que é o caso, por exemplo, também... Que é o caso também por exemplo, do exame admissional, periódico, demissional, por questão prevista em lei. É o caso, por exemplo, do REP, que a gente tem portaria. Então, sempre tiver uma lei ou uma outra norma, a gente não precisa coletar consentimento, mas não é por isso que não vamos informar esse tratamento. Informar, sempre tem que informar o tratamento. Muitas vezes o tratamento é para a execução do contrato. Dando exemplo, caso de coletar a conta salário. Não tem nenhuma norma, como tem no caso e-social, decreto, que fale que você tem que coletar ali a conta salário do trabalhador, mas você precisa da conta salário para fazer o pagamento. Então, ali a justificativa é a execução do contrato. Também não precisa coletar consentimento. Então, assim, o importante é o quê? Vocês fazerem ali o mapeamento dos fluxos, identificarem a natureza dos dados. São dados pessoais. Se são dados pessoais sensíveis, ter mais cuidado com os dados pessoais sensíveis, que são os de maior potencial discriminatório, como os dados de saúde, e ali vocês vão, depois de minimizar, avaliar a necessidade para a finalidade, claro que tem fluxos que não tem como você não coletar uma grande volumetria de dados, porque a própria norma exige, que é o caso do e-social, que a gente tem, inclusive, coleta de dados pessoais sensíveis, mas vocês coletaram para essa finalidade. Não é por isso que a empresa pode depois utilizar para uma nova finalidade. Vamos compartilhar, vamos usar os dados para uma nova finalidade, que já estão coletados, eu tenho que informar o titular. E se a hipótese for consentimento, aí coletar o consentimento. Se não, informa e vamos nas outras 9 hipóteses de tratamento. Muitas vezes tem tratamento até com base no legítimo interesse. Muitas vezes a gente tem que se utilizar, inclusive, ali, do princípio da proporcionalidade, para ver se a medida menos gravosa, se existe realmente necessidade de fazer aquele tratamento. E ali justificar com base no legítimo interesse. É obrigação, por exemplo, do empregador, ele preservar
a saúde do trabalhador por meio de medidas de higiene, saúde e segurança do trabalho. Então, imagina o empregado. Não existe uma norma que fale que você tem que usar a geolocalização para proteger a vida do trabalhador. Mas já é um local de risco, que a empresa usa a geolocalização para enviar sinais de alerta. Nessa situação, a gente poderia justificar com base no legítimo interesse. Então, tem tratamentos que são com base no legítimo interesse. Imagine, até esse exemplo está ali nas guidelines, o empregado tem uma cláusula de não concorrência, sai da empresa. A empresa pode fazer pesquisa do perfil profissional, porque tem essa cláusula de não concorrência? Pode, mas tem que haver, nem precisa do consentimento, é com base no legítimo interesse. Só que tem que haver a transparência, aquilo que eu falei, todos os princípios andam juntos. Finalidade e necessidade são os primeiros, mas não são os únicos. A transparência, a segurança da informação sempre tem que estar presente. Ainda que você tenha uma das bases legais, você coletou dados para um e-social, que você tem uma base ali, né, que é o decreto do e-social, para coletar os dados, mas você tem que dar a segurança da informação. E ela é indispensável. E eu falo mais, em meios físicos e nos meios digitais, porque não é só no tratamento online que a gente vai precisar de conformidade com a LGPD. A conformidade é também no tratamento, inclusive, offline, em ambos. Imagine um atestado médico, que o gestor receba ali o atestado médico, deixa em cima da mesa, e todos os empregados passam por ali e olham o atestado médico. Aliás, vazamento de atestado é um incidente, é um vazamento. Já teve decisão anterior à LGPD condenando a empresa em dano moral. Com base no quê? Na Constituição Federal, na honra, imagem e vida privada, porque o atestado tem que estar restrito àquele departamento. A quem tem que tratar é o médico do trabalho, é o DP, quem vai precisar realmente tratar aquele atestado. Se o atestado vaza para a área comercial, para a área financeira, então a gente tem um incidente. Um currículo que você não fragmenta quando você vai eliminar, que vai parar nas mãos de pessoa errada, a empresa pode sofrer ali uma sanção. E mais, não são só sanções, ainda a judicialização, porque há a possibilidade da empresa ser condenada também no judiciário, principalmente em dano moral, a lei nos traz dano moral e material, no caso de desconformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, está ali de forma expressa no artigo 42. Isso, ações individuais e ações coletivas também. Logo, a sua empresa, se não tiver em conformidade, ela corre risco de perder dados de clientes, perder dados de empregados, sendo compliance trabalhista que vai coibir também ali as ações na justiça comum, porque são os empregados que estão tratando dados de clientes, regras em códigos de conduta, treinamentos são indispensáveis também para os empregados entenderem as regras do código de conduta, algumas normas ali de segurança da informação. Então, nessa situação, a empresa ela deve treinar os trabalhadores, colocar cláusulas em códigos de conduta, como traz a LGPD, para coibir esses vazamentos. Vazamentos, muitas vezes, com resgates até em bitcoins, risco de judicialização em ações individuais e coletivas. Logo, em agosto de 2021, risco de sanções que poderão chegar em 50 milhões de reais por infração, e hoje já sanções, inclusive, do PROCON. Gostaria de falar com vocês por muito mais tempo, mas todos aqui temos um limite temporal. Espero ter atendido, falado no pouco espaço de tempo que a gente tem, o máximo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados nas relações de trabalho.